Quem tá preparado para saber como é que faz esse pão delicioso? Uma massa super macia, é de presunto e queijo, com recheio bem cremoso de requeijão. Vamos lá comigo? Olá, galera do canal, tudo bem? Vou trazer pra vocês hoje mais uma receita. A gente vai fazer um pão, igual aquele que a gente fez, a mesma massa, só que a gente vai fazer ele recheado de presunto e queijo. Esse presunto e queijo ele vai ter uma cremosidade que eu vou mostrar aqui pra vocês. É um recheio cremoso também, que dá pra usar em torta, dá pra usar em esfirra, dá pra usar em bolinho assado, dá pra você usar em vários tipos de receitas que você quiser fazer. Então é um recheio coringa pra você ter aí na sua opção de café da tarde ou de um jantarzinho, tá? Então o mais trabalhosinho é a massa, tá? Que aí a gente tem que esperar ela crescer, mas eu vou mostrar todo o processo pra vocês, tá bom? Não esquece de curtir, dá o like aí pra gente, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Vamos pra receita. Então a gente vai pra receita aqui, ó. Então nós temos o que a gente põe primeiro é sempre o sal, tá? Então é uma pitada de sal, que é mais ou menos uma colherinha de café. Daí a gente vai pôr uma colher de sopa de açúcar. Então é sempre uma medida pequena de café e uma medida um pouquinho maior de açúcar, tá? Daí aqui eu tenho 100 ml de óleo e vou completar o copo com água, que ela já está morna, tá? Um pouco fervendo. Daí, ó, a gente mistura ela aqui. E vai ser isso aqui que a gente vai misturar o nosso fermento, tá? Então é sal, açúcar e a água morna. Ó, ela não pode estar quente, tá? Ela precisa conseguir ficar o dedo dentro. Se ela ficar quente demais, ela vai tirar o nosso efeito do fermento, tá? Eu coloquei a mão ali, ela tava um pouquinho quente, então a gente vai adicionar um pouquinho mais de água. Pronto. E aí a gente coloca o fermento. Depois que colocou o fermento, a gente entra com um pouco de farinha pra gente poder fazer a esponja, tá? É isso aqui, a gente vai deixar descansar. Foi só um pouquinho, tá? De farinha. É só pra fazer essa esponjinha. A massa vai ficar um pouquinho grossa, ó. Tá vendo? Ela forma como se fosse um caldo mais grosso, que é só pro fermento poder entrar em ação com esse quentinho da água, o açúcar e o sal, tá? E daí isso aqui a gente vai deixar descansar por uns 20 minutinhos e a gente volta aqui pra poder ver se ela fermentou, ok? Deixamos aqui já um paninho pra gente colocar e deixar ela esperando a gente, tá bom? Olá, pessoal, voltamos. Olha só, quero mostrar pra vocês, olha as bolhas, tá vendo? Ó, isso aqui é quando a massa fermenta, tá vendo, ó? Aqui nós temos um fermento agora, ó, ela borbulha, tá? E esse aqui já é a massa fermentada. Então aqui agora nós vamos acrescentar o ovo e o restante da farinha. Um ovo só, tá? Ó. E agora a gente vai colocar farinha até dar o ponto. Que vai mais ou menos aqui nessa receita, meio quilo de farinha, tá? Porque a gente tá fazendo meia receita só. Daí mistura bem, porque ela precisa ficar bem homogênea. Vai ter um momento em que esse fouet não vai ser mais necessário, ele não vai mais conseguir. Então a gente depois vai pôr a mão na massa, literalmente, tá? Ó, já vai pegando as farinhas da lateral. E tentar tirar o máximo dessas bolinhas que ficam aqui, tá bom? Ó, ok? Viu como ele vai ficando, ó? Assim, ó, nós já temos a base da massa. E agora, nós vamos colocar ó, vamos colocar aqui. E aí a gente vai tirando com a farinha as partes da lateral, já pra ir limpando, tá? A massa ainda tá morninha, gente, por causa da água que a gente colocou ali. E aí a gente vai deixando, ó, ela bem... Eu sempre gosto de colocar a farinha assim, ó. Você vai abrindo espaço pra ela entrar ali por baixo e você vai movimentando. Tá vendo? Ela vai incorporando a massa, ó. E você vai movimentando ela pra ela poder ficar mais homogênea possível. Aqui a ideia não vai ser dar o ponto geral nela, tá? A gente vai deixar ela ainda um pouco mole, porque ela vai crescer mais uma vez. E aí depois sim que a gente vai dar o ponto final, tá? Então aqui a gente já começa a soltar a massa da mão. Tira aqui, ó, a massa da mão. Pronto, tirou a massa da mão, agora a gente vai mexer com essa massa para incorporar essa farinha, ó. Sempre farinha na mão. E tira, tá vendo? Assim que vocês já forem limpando as laterais, ó, ele já vai incorporando a massa. Tá? E aqui a gente põe a mão na massa. Todo mundo gosta de fazer essa parte, né? Aqui ela vai grudar um pouco ainda, ó. Se precisar, a gente vai pôr mais farinha. Mas isso a gente só vai sentir quando a gente for mexendo nessa massa. Não tem como sentir isso antes, tá? Ó. Sempre incorporando assim, ó. Fazendo um círculo
pra ela poder absorver toda a farinha e não ficar pelotas, tá bom? Aí tira da mão. Ó, limpou as mãos. Continua na massa. Adiciona um pouquinho mais de farinha. E agora acredito que já vai ser o suficiente, tá? Ó. Tá vendo, ó? Conseguimos chegar. Aqui, ó, tá vendo que tá grudando um pouco? Esse é o ponto que nós vamos deixar aqui pra ela descansar. Tá bom? Ó. Então, ó, chegamos nesse ponto aqui, ó. E essa massa agora vai descansar. Tá bom? Ó. Agora mais meia hora, 40 minutos e a gente volta aqui daqui a pouquinho. Olha só, galera, agora eu vou fazer aqui com vocês o recheio dessa massa, tá? Então nós vamos usar o presunto. Dois pacotinhos. Cada pacote tem 250 gramas, então a gente vai usar meio quilo ali, ó. Tá? Presunto fatiado. E aí a gente vai cortar ele em quadradinhos. Mais ou menos, só pra ele ficar bem distribuído. E aí depois a gente vai esfarelar isso aqui, tá? Ó, esfarelando. Então aqui tem meio quilo de presunto. E daí a gente vai colocar também a mussarela. Aqui eu tenho ela já triturada, tem 300 gramas. Daí a gente já vai, ó, misturando ela bem. Eu ia colocar mais um pouco de queijo prato, mas eu acredito que não será necessário. Mas o queijo parmesão, sim, ó. 100 gramas de queijo parmesão. Pra ele trazer um sabor aqui, tá? Como o queijo já tem sal, o presunto também, o queijo parmesão também, a gente vai adicionar um pouco só de sal por causa do creme de leite, tá? Então nós vamos colocar uma caixinha de creme de leite. E vamos colocar aqui, ó, 400 gramas de requeijão, pra dar a cremosidade que a gente precisa aqui nessa massa, tá? E aí a gente vai mexer tudo isso daí com orégano, e aí entram os temperinhos, ó. Orégano. E uma pimentinha do reino. Eu já vou pegar o sal aqui pra vocês verem. Uma pimenta do reino pra trazer um sabor também, né? Quem não gosta de pimenta não precisa colocar. Vou pegar o sal pra colocar um pouquinho. E é bem pouquinho mesmo, tá? É só por causa do creme de leite. Daí a gente mexe. Ó. Pra ele ficar, só pra incorporar, tá? E ficar um recheio cremoso. E aí a gente vai enrolar isso daqui no pão. Tá vendo, ó? Ó como dá certinho a proporção, tá? Não é pra ficar aguado, só pra ele ficar cremoso, ó. Tá? Muito bem. Então esse daqui, ó, a gente vai aguardar pra rechear o nosso pão, combinado? Olha lá, galera, voltamos. Olha o tanto que cresceu. Tá vendo? Tava só o fundinho da bacia. E agora nós vamos começar a pegar os pedaços pra poder rechear aqui, ó. Nosso recheio também está prontinho, tá? Então eu vou colocar um pouco de farinha aqui, ó. Pra gente ir abrindo os nossos pãezinhos. Vou pegar uma faquinha. Uma faquinha pra cortar aqui a massa. Ó. Lembra que ela não tava ainda, né, totalmente, ela tá meio úmida ainda, ó. E aqui com essa farinha que a gente vai terminar de dar o ponto nela, tá bom? Mas o ideal é que ela fique meio grudenta, tá? Então a gente vai abrir ela e fazer os nossos pãezinhos saborosos. Ó. Aqui eu vou deixar pronto, ó, uma assadeira com o desmoldante, que vocês já conhecem. Já pra ela ficar prontinha pra receber os nossos pãezinhos, tá? Então, ó, como que eu vou fazer? Aqui vocês podem fazer do jeitinho que vocês preferirem, ó. Peguei o recheio, coloquei aqui. E esse pãozinho eu quero que ele fique
assim, ó, redondinho. E aqui eu fecho as laterais. Por quê? Porque como tem queijo, eu não quero que vaze, tá? Então, ó, ele vai ficar um pãozinho bem fechadinho. E a gente vai colocar ele aqui. Daí a gente pega mais um pedaço de pãozinho. Pegando mais farinha. E vamos abrir esse pãozinho. Daí virou. Não deixa a massa muito fina não, tá? Porque senão ele vai acabar abrindo. Ó, uma colher de recheio. Bem caprichada. Daí a gente traz esse pãozinho pra cá e vai incorporando o recheio nele, tá? Lembra sempre de tampar as laterais. Fechou a lateral. Fechou aqui pra não vazar. Temos já 2 pãezinhos, tá? E assim a gente vai fazendo pra ele ficar bem uniforme. Eu gosto que ele fique mais ou menos do mesmo tamanho. Então ele vai ficar um pãozinho bem gostosinho. Aí você poderia fazer também... Ah, pode fazer um pão grandão? Pode fazer, tá? Não tem problema. Fica à disposição de vocês. Aqui eu vou fazer vários pequenininhos, porque daí dá pro meu esposo levar pro trabalho, pro meu filho também levar pro trabalho, né? Já fica porção assim individual. Mas nada impede de fazer um grandão ali pro café da tarde também, tá bom? Ó, então, viramos, sempre acomodando o recheio com a massa. E aqui fora só massa, ó. Só massa, fez as bordinhas, ó. Então deixou as bordinhas bem. Aqui ele precisa ficar bem firme também pra não escapar recheio. E a outra bordinha bem fechada também, tá bom? Ó. E aí nós temos 3 pãezinhos já. E ele vai crescer mais ainda, né, gente? Aqui a gente deixa mais um crescendo antes da gente levar ali pro forno. O forno já está aquecendo. Ele vai ficar ali esses minutinhos aquecendo enquanto a gente faz essa massa. E essa massa vai ficar ainda uns 15, 20 minutinhos descansando pra ela pegar mais um ritmo ali de crescimento, tá bom? Aí recheio de novo. Ó, virou, amassou, põe a massa pra dentro. E é só importante que não deixe o recheio vazar pra fora, tá? Que é exatamente isso que vai fazer ele se comportar aqui na assadeira. Mais um pãozinho, mais farinha. Olha, a assadeira já tá ficando pesadinha, ó. Bonitinho que tá, tá vendo? Então a gente vai fazer aqui, ó, amassou. Amassou. Abriu, ó. A proporção que ela não fique muito fina, tá? Sempre vamos lembrar disso. Tá? Então, ó, dobrou um pouquinho na lateral pra não vazar o recheio. Trouxe o pão pra cá. E depois a gente modula. Faz o pãozinho ali bem bonitinho. Então já temos 5 pães. Vamos para mais um. Daí a gente vai aqui, ó, sempre abrindo ele da melhor forma possível, ó. Vamos lá, recheio. Se sobrar recheio, não tem problema, né? É presunto e queijo, você toma no café da manhã. O importante é não faltar, tá? E aqui, ó. Ó, tá vendo que abriu um pouquinho? Ó, quando abre assim, o que a gente faz, ó? Pega um pouco de massa. Abre ela bem. Abre ela bem. Ó, a gente vai colocar nessa parte, porque ela como se fosse um curativo. Assim. Tá? Como se fosse um curativo, ó. Tá vendo? Salvou ela. Pronto. Por isso que eu falei da questão da massa ficar fina, é por isso, tá? É esse o motivo. Que daí ela acaba extravasando ali. Olha só, então nós temos aqui, ó, 6 pãezãos, tá? Que agora a gente já vai, eu vou cobrir ele aqui. E a gente vai deixar ele descansar por mais uns 15, 20 minutos. E agora eu vou pegar outra assadeira. Outra assadeira. Desmoldante de novo. Muito bem. Agora já falta menos, ó. Que tal a gente fazer um grande pra vocês verem, ó? Vamos fazer um pouquinho maior? Então vamos deixar a assadeira aqui do ladinho. Aí a gente põe a nossa massa aqui. Nós vamos fazer então agora. Não vamos usar todo aquele recheio, que é muito. Então vai sobrar um pouco de recheio, tá? Porque eu só fiz meia receita, né? Então sobraria mesmo o recheio. Aqui, ó, eu vou tentar deixar a massa maior possível, sem que ela fique fina. Tá? Ó. Ok? E aí nós vamos rechear, ó. Quando eu faço grande, o que eu gosto de fazer, ó? Deixa eu ver se tá dando pra ver. Daí, ó. Eu coloco uma camada e dobro essa primeira camada, acomodando o recheio nela. Tá? Dobrou? Aí agora a gente vem com mais uma camada de recheio. Mais uma fileira aqui, ó. Mais uma fileira de recheio. Aí de novo, ó. Incorporou pra dentro e virou. Viu? E a última camadinha de recheio. Viu como ele fica bem recheado? Ó, última camada de recheio. E daí a gente vai fazer assim, ó. Viu? Apertando as laterais, pra ele não vazar. E terminando aqui, ó. Então ficou bem mais pesado, tá? E sobrou um pouquinho de recheio, ó. Que dá pra gente tomar no café da manhã amanhã. Aí a gente guarda no potinho, né? E no café da manhã a gente toma. Vou deixar esse aqui também descansando. Então teremos dois descansos.
E daqui a pouquinho eu trago pra vocês como ele cresceu, quanto ele cresceu, né? Pra gente poder fazer, colocar ele no forno que já está aquecendo, tá? Vai aquecer o forno uns 15 minutinhos, é o tempo da massa crescer, tá bom? Então, ó, tá vendo? Cresceu. Ó, já tá fazendo até uma bolinha, ó. Aqui também, ó. E agora a gente põe no forno por uns 30, 40 minutos. Daí depende do tanto que você deixou ele esquentando, tá? O meu tá bem aquecido. Então, uns 30, 40 minutinhos eu já volto com vocês aqui. Olha só, vocês estão preparados para ver isso? Acabou de sair. Olha, que lindeza. Ficou pronto. Vamos ver o de baixo. Lindo, né, gente? Galera, finalizamos mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham amado esse pão. Ficou muito saboroso e fofinho, tá? Agora a gente vai degustar de uma forma bem deliciosa em família, para que todos possam degustar com muito amor o que foi preparado, tá? Não esqueçam de curtir, compartilhar, tá? E se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.